A doutor Arthur Rocha Lima chegando por aqui. Já já vou bater um papo também com a Ellen Pradelli. Tem uma dica legal para o final de semana da Ellen. E a gente vem antes com o doutor Arthur Rocha Lima. Arthur, querido, que tem o seu canal do YouTube, o Vascular na Veia, do mesmo jeito você o encontra no Facebook e no Instagram, que é um verdadeiro sucesso. Tem ali o perfil DR, né, de doutor Arthur, sem o H, Vascular. DR, Arthur Vascular. Arthur, seja bem-vindo mais uma vez, querido. Bom dia, Vitória, bom dia a todos que nos ouvem. Obrigado pela oportunidade, Vitória. Edema ou inchaço? Ou é igual sovaco e axila? É mais ou menos, ou enxume também, né, Vitória? Ah, também tem essa? Tem. Seu enxume? Tem o enxume de abelha, mas tem o enxume da perna também, né? O pessoal mais do interior aí também conhece como, além do inchaço, o enxume, né? Verdade, eu não sabia dessa. Edema, inchaço ou enxume, né, nas pernas. É aquele acúmulo, né, Vitória, de líquido nas pernas, né? Que tem várias causas. Por que a gente está falando disso hoje, Vitória? É um sinal muito frequente, né? A gente diz sinal porque tem sintomas, é aquilo que a pessoa sente e te relata para o médico. E o sinal é aquilo que a gente vê externamente, né? Então, por exemplo, o hematoma é um sinal e o edema, o inchaço, é também um sinal. Agora, o Arthur, mais comum no calor, eu posso imaginar? Então, é isso que nós vamos falar. Você tem dentre várias causas, Pitório, nós podemos colocar assim, de certa forma, existem aquelas causas que não são por doença, por patologia. Por exemplo, você pode ter um inchaço nas pernas se você for viajar, pegar um ônibus, faz uma viagem muito longa, certo? Fica muito tempo sentado, você pode ter um certo edema, um certo inchaço nas pernas, que deve ser de pequena monta, ou seja, não é um inchaço muito exagerado. E não frequente, né? E não frequente. Outra causa, por exemplo, nós dizemos assim, meio que natural, pessoas que trabalham mais em pé ou muito tempo sentadas, voos longos de avião, pelo avião ser pressurizado, você fica ali meio apertadinho, né? Não sei quem vai nas classes executiva e de primeira classe, que aí pode esticar a perna, o inchaço vai ser menor. Essas são as causas, Vitória, que a pessoa tem que entender que isso é uma consequência de você ter ficado muito parado, certo? Não houve aquele retorno do sangue, então pode haver aquele acúmulo de líquido ali nas pernas e isso reverte rapidamente, é só você levar as pernas, isso acaba melhorando. O problema, Vitória, é quando você tem a parte patológica do inchaço. A gente costuma dizer que o inchaço ou edema na medicina é um livro, daria um livro gigantesco, porque são várias as causas que podemos ter de inchaços causados por doenças. Começando, por exemplo, você pode ter um inchaço causado por problemas do coração. Se você tiver uma hipertensão arterial, as pessoas que não cuidam direito ou que não sabem, porque a hipertensão arterial é uma doença, às vezes, sem qualquer sintoma, o que acontece? A pessoa pode ter o edema, o inchaço, como causa, como um aparecimento inicial da hipertensão e ela não sabe. As pessoas que têm o coração inchado, chamada insuficiência cardíaca congestiva, tá? O coração não bate adequadamente, não tem muita força para mandar o sangue para frente, então começa a haver acúmulos de sangue, começando pelas pernas, né? Uma outra causa muito frequente é a causa renal, ou seja, quando os rins param ou começam a não ter um funcionamento adequado, você tem um acúmulo de alguns metabólitos, e isso faz com que você comece a ter também, por consequência, o inchaço. Só que aí, no caso do rim, é uma coisa meio clássica dos rins, que você não tem um inchaço apenas na perna. A pessoa fica com o rosto inchado, com as mãos inchadas também, né? Você tem uma outra causa de inchaço, Vitória, que no nosso meio é muito frequente por duas razões, né? Por problemas do fígado. O fígado, ele sintetiza, ele produz a albumina, que é uma proteína muito importante, certo? Que ela mantém, Vitória, a função da albumina é manter alguns elementos dentro do sangue. Então, vamos colocar de certa forma, ela é um atrativo, é um ímã que segura muitas substâncias que estão dentro do vaso. Quando você não tem essa albumina, os constituintes do sangue, eles começam a sair de dentro da veia, de dentro da artéria, e vão para esse espaço intersticial, que é a pele, né, a tecido gorduroso, a parte muscular, né? Então, com essa diminuição dessa albumina, você vai ter esse tipo de problema também, que é um edema mais generalizado. Duas causas, Vitória, que é a cirrose hepática,
famosa pela razão, pelo alcoolismo, né? E os problemas, por exemplo, com medicamentos também, que pode evoluir com hepatite mais grave, aí quando chega a algum grau de insuficiência hepática, você também tem essa causa de perda proteica, e essa perda proteica acabando resultando em edema, em inchaço também. Agora, o Arthur, e prevalência, sexo, idade, como é que... Quem deve ficar atento? Depende muito da causa, né, Pitoli? Do que se você tiver, por exemplo, nos rins, vamos começar pela parte cardíaca, por exemplo, pelo coração. Então você tem que se atentar às doenças básicas, né? A hipertensão arterial é uma doença que aos poucos pode levar a uma hipertensão, né? Então a hipertensão arterial, ela não escolhe muita idade. Óbvio que pessoas com mais idade, acima de 60 anos, a incidência, a prevalência é maior, né? Mas tem pessoas com pouca idade que podem também serem hipertensas, sim, né? Sim. Então tem que se atentar a isso. Por exemplo, pessoas com problemas renais. Existem vários problemas renais que podem levar a isso, né, Pitoli? Por exemplo, a diabetes, né? É uma doença endocrinológica, né? É uma doença que todo mundo conhece, acúmulo de sangue, acúmulo de açúcar no sangue, né? Então você pode ter e desenvolver a nefropatia diabética, ou seja, uma doença dos rins causada pelo diabetes. Então também tem esse problema. E também tem, né, Pitoli? Eu acabei não comentando as causas vasculares, né? Que é onde que é a tua área. Que é a minha área que eu lido mais, exato. Uhum. Que tem as varizes, a insuficiência venosa crônica, né? Que também pode causar esse inchaço. Então depende muito, Pitoli, da causa que você está tendo para que apareça o inchaço precocemente. O inchaço, ele é um lado, dois lados, corpo todo, atinge rosto, não atinge rosto. Então, como eu disse no começo, o capítulo edema, né, inchaço dentro da medicina, é gigantesco. São várias causas, mas é importante as pessoas se atentarem, porque começa a ter um inchaço, viajou, teve um inchaço, e isso se mantém, né? A pessoa tem que começar a procurar pelo menos um atendimento primário com um clínico geral, certo? Se for a mulher, com seu ginecologista, às vezes, e vai tentando descobrir se esse inchaço, ele pode ser um inchaço patológico ou não. Por exemplo, Pitoli, pessoas que exageram no sal. Aliás, só um veneno, né? O sal, o sódio, certo? Ele acaba segurando o líquido dentro do corpo. Então, é um problema que é um hábito que a pessoa tem que tentar controlar para minimizar isso daí. Alguns medicamentos, por exemplo, a pessoa pega e troca medicamento para o coração e de repente começa a tomar. São medicamentos importantes, não quero desqualificar o medicamento nesse momento. Eu quero dizer que, em algumas pessoas, elas evoluem com inchaço. Por exemplo, medicamentos para hipertensão, chamado bloqueadores de canal de cálcio, como amlodipino, nifedipino, são medicamentos que muitas pessoas se dão muito bem. É um medicamento muito importante, mas outras pessoas evoluem com inchaço, com edema nas pernas. Então, depende muito do qual órgão que você está sendo afetado para causar esse inchaço, né, Pitoli? Agora, a atenção é essa história, né? Não importa se é calor ou frio, a pessoa que está passando por esses problemas, essa alteração cardíaca, a alteração renal, né, a hepática, ela tem que estar atenta. O inchaço não vai escolher a temperatura para aparecer, né? Exatamente. Quando você fala temperatura, é muito interessante lembrar que as causas de circulação, quando são causadas por problemas venosos, por exemplo, em que no calor, certo, no verão, você tem uma temperatura maior, aí sim pode haver um inchaço maior, Pitoli, né? Geralmente o inchaço ele é maior no verão, naquelas causas vasculares, principalmente com relação a problema de varizes, insuficiência da safena, insuficiência venosa crônica, certo? Agora, você pode ter, por exemplo, uma pessoa que tem problema nos rins ou no coração, no frio ela vai inchar. Certo? Então, nesse caso específico, aí o clima não teria tanta interferência. Tanta influência. Tá certo. Bom, e mais informações você encontra no canal Vascular na Veia, ali no YouTube, também no perfil Vascular na Veia no Facebook e no perfil do Instagram, no @dr de doutor Arthur sem o H vascular, Dr. Arthur
vascular, tem sempre informação importante para você ali. Doutor Arthur Rocha Lima conversando conosco. Arthur, obrigado mais uma vez. Ah, seu irmão tá fazendo aniversário hoje? Aniversário hoje. Sandrão? Isso. Sandrão da Bela Vista. Da Bela Vista. Do pé do morro. Isso aí. Ah, meu. Sandrão, seu irmão aqui feliz da vida, desejando feliz aniversário para você. Sandrão, irmão do Arthur, feliz ano novo de vida, meu velho. Saúde, sorte, sucesso para você. Teu irmão, você tem um belo irmão. Tá bem de irmão, Sandrão, hein? Tá bem de irmão, Sandrão. Obrigado, Tony. Tamo junto, meu velho.